Bom, gente, vamos falar de bola, vamos falar de Libertadores da América. Ontem o Cerro Porteño perdeu pro Estudiantes jogando em casa 1-0 e no duelo dos times brasileiros deu Flamengo. O gol da vitória rubro-negra foi marcado pelo Bruno Henrique aos 28 minutos do primeiro tempo, depois da cobrança de escanteio de Luiz Araújo. O Flamengo teve uma atuação consistente defensivamente, registrando 520 passes certos contra 205 do Internacional. Agora, vamos ser bem sinceros. Não dá pra gente achar normal o Bruno Henrique estar ainda jogando. Não tem jogadores que passaram pela situação semelhante a dele, não vou dizer que mais ou menos, não interessa. Mas jogadores que passaram por situações semelhantes a ele foram suspensos preventivamente pelo STJD. O Bruno Henrique continua jogando normalmente. E aí não tem como você não achar que é um protecionismo. Mas é mesmo. Porque, assim, quando surgiu a operação, que daí falaram que ia ter terceira fase, quarta fase, que ia cair gente grande. Quadrangular final. Que semifinal, final, que ia ter árbitro. E existiam já os dados. Exatamente. Né? E nós nunca tivemos acesso aos dados. Não é assim, falaram. Não, tava lá. Eles só não foram pra frente. Só não deflagraram as próximas fases. Porque existiam nomes e não eram nomes apenas de jogadores. E daí a do Bruno Henrique, que é a mais recente delas e que é a comprovada, basicamente. Pra não dizer que é a mais recente, teve a do Enio e o Enio chegou a ser afastado brevemente e depois voltou. Verdade. O Enio passou por do isso Juventude. também. Sim, Enio Bob Botafogo. Marley. Exatamente, Enio Bob Marley. E daí, o do Bruno Henrique tem as provas ali e tá aguardando julgamento, mas até agora ninguém fez nada. Absolutamente nada. Mas ele já foi por acaso denunciado? Não sei. Foi indiciado. Já foi indiciado. Foi. Pela Polícia Federal. Tá, aliás, mas estou dizendo denunciado pela Procuradoria do STJD. Procura aí, TT. Mas Procuradoria, procura. Mas a questão eu tô procurando porque essa semana, se não tô enganado, o Bruno na segunda-feira Henrique, ele continua sendo investigado. Matéria da CNN Brasil na segunda-feira, dizendo que o Bruno Henrique, ele continua sendo investigado por supostamente ter recebido o cartão amarelo premeditado em partida contra o Santos, válida pelo Brasileirão de 2023. O que eu digo, TT, é que... Só pra gente atualizar, Christian, essa informação é de ontem, que o Ministério Público do Distrito Federal recorreu da decisão do TJ, do DF, e quer Bruno Henrique como réu por estelionato. O juiz do caso, Fernando Brandini, acolheu apenas a denúncia por fraude esportiva e alegou que o jogador não representa risco de fuga. Então, tudo bem. Continua só sendo investigado. O que eu quero dizer é que, assim, jogadores investigados... Quando aconteceu a penalidade máxima, desculpa te interromper, Christian, mas a primeira ação foi punir previamente os jogadores. Sim. Então, eles tiveram uma punição preventiva já. Eu tô falando, repito, não quero dizer quem fez mais, quem fez menos. Não é o caso agora. Agora é só dizer o seguinte: para os jogadores do Juventude, do Bragantino, do Coritiba, do Avaí, do Sport Recife, do CRB, do Atlético, bem lembrado. Pedrinho e... Todos eles... Não, é por isso que eu não quero nem chegar nos passos seguintes. Eu só nesse primeiro. Todos eles foram suspensos preventivamente pelo STJD. O Bruno Henrique não teve a mesma punição. E é isso que, assim, aí o torcedor vai à rede social e diz: pô, estão normalizando, já tá virando vítima e não sei o quê. É por conta disso. É aquela velha frase: justiça deveria ser para todos, né? Mas a justiça esportiva, então, nossa senhora. Bora falar do jogo. E aí o que aconteceu? O cara foi lá e pegou. Dá pro Internacional virar? Dá. 1-0 é... 1-0 é pouco, né? 1-0 é pouco. Acho que o time do... Assim, acho que o Flamengo, pelo elenco que tem, é um time muito superior ao Internacional. Mas
aquela coisa, fator casa, no futebol brasileiro, ele é muito os times são muito dependentes muitas vezes disso, né? Acho que o Flamengo é um dos poucos times que consegue mudar um pouquinho isso, porque é um time que mantém o seu jogo, independente do adversário, independente de onde está jogando, mas acho que o Inter, com toda certeza, pela força que tem no Beira-Rio, tem sim chance de mudar. Acho o time do Flamengo melhor, acho ainda favorito, só que eu acho que ficou pouco. Acho que 1-0 foi pouco. Curto. E não foi tão bem criado assim situações de mais gol. Tanto que você pegar aqui o gols esperados, a estatística, o Inter foi bizarro, 0.09. O Inter não jogou. Não jogou. E o Flamengo 0.83. Que é pouca coisa então, também. É que aí é o ponto que se discute muito, né? O Flamengo, ele até agora, só que daí é um pouco que a gente conversou ontem, o Flamengo não justifica, por enquanto, o tamanho do investimento. O Flamengo deveria já estar sobrando. E o Flamengo não sobra, nem no Brasileiro, nem na Libertadores. E é engraçado. E tá fora na Copa do Brasil. Mas é engraçado a gente falar isso, porque é tipo a gente falar do Coritiba, né? Quando a gente comenta do Coritiba e tal, Coritiba não agrada, não sei o quê. O Flamengo tem 33 gols marcados, 8 sofridos, é o líder do Brasileiro com 40 pontos e um jogo a menos. Mas é engraçado porque a gente olha pro Flamengo. Perdeu 2 jogos só, né? Pela maneira com que o Flamengo está jogando, e a gente fala, nossa, não agrada tanto. Não, né? Só que aí a gente olha os números ali, com 8 gols sofridos apenas em 18 jogos. Só que mesmo assim é um time ainda instável. Que depois da Copa do Mundo perdeu 2 jogos. Uma coisa que me incomoda no Inter nos últimos anos é que o Inter, toda vez que vai jogar a partida de ida fora de casa, o Inter tenta voltar vivo pro Beira-Rio. Aconteceu isso aqui no futebol paranaense na final da Copa do Brasil, que o Inter jogou muito pior que o Atlético, levou 1-0 pro Beira-Rio e lá não conseguiu jogar. Então, Dudu, o Inter... mas o que você quer? Você quer que vai se atirar lá contra o Flamengo e tome 4 na ida? É que assim, quando o Inter teve a posse de bola no segundo tempo, quis jogar, ele equilibrou o jogo. E daí o Flamengo foi muito pior no segundo tempo do que foi no primeiro. O Inter rifou o primeiro tempo. O Inter teve uma postura de um time que não queria ganhar, queria voltar vivo pro Beira-Rio pra decidir dentro de casa com 50 mil pessoas. Mas e eu acho reconhecer que é muito mais uma questão que se trata. A sua qualidade é a do outro, né? Com certeza, mas por que no segundo tempo daí o Inter equilibrou o jogo? Você não joga quando resolveu jogar. O vazio, né? Eu vejo que o Inter tem um ponto que eu acho que é importante a gente colocar nessa análise. O Inter estava sob pressão. O Inter não poderia... Se o Inter perde o jogo de forma vexatória, era possível haver uma troca de técnico no meio da série. Não seria surpresa. Então acho que passa também isso um pouco, né? E até ouvi uma declaração do Roger depois do jogo falando assim: não, eu no vestiário estava ouvindo os gritos da torcida do Inter, então eu acho que eles ficaram satisfeitos com a nossa produção. Não, eles sentiram que dá ainda, porque ficou no 1-0. Porque por mais que você seja bem superior, eu acho que o Flamengo, apesar do Inter ter um bom time, a gente falou isso aqui ontem, o Flamengo é bem superior ao Inter. Sim. Mas se você tá no 1-0, gente, acabamos de ver isso aqui semana passada na Arena. Ontem no Flamengo entrou Varela, entrou Pedro, entrou Cebolinha. Enquanto isso, você olhava pro Inter, entrava o Richard, Gustavo Prado, o Vitinho, o Borré. E mesmo assim, olha as opções. Exatamente. Olha as opções, você não tá olhando olha o banco, tá entrando fulano de tal. Não vou citar nome de jogador pra também já não ficar nessa história, mas o Inter tem elenco também, né? O Inter, quando você coloca Vitinho, coloca Borré, desculpa, mas Vitinho e Borré são titulares em pelo menos 2/3 dos times da Série A. Já entrando nessa conversa aqui, pra mim, o Inter tem os 2 melhores centroavantes do Brasil. A dupla de centroavantes, né? Um que entra um e o outro sai. Agora tem o Ricardo Matias, mas Borré e Ener Valencia, nenhum outro time no Brasil tem 2 centroavantes com tanta qualidade quanto os dois. De um sair, o outro entrar e manter. Pô, pelo amor de Deus. Então, possível é. Fala, Edu. Mas eu acho que a questão maior do jogo de ontem, a gente tá tratando do Inter, é claro, mas eu acho que o Flamengo subestimou um pouco o Inter, porque no primeiro tempo só deu o Flamengo. Samulino comendo a bola, um cara muito liso e tudo mais. E o Flamengo imaginou que depois de fazer 1-0 perfeito, né? E o Flamengo imaginou que devido à ofensividade que teve, né, como foi bastante superior ao Inter no primeiro tempo, que faria tudo isso no segundo tempo, que poderia ampliar o placar, fazer o gol na hora que quisesse. Teve até alguns lances assim que você pensava que, era pro cara finalizar no gol e tentou toquinho de lado, dentro da pequena área. Mas esse, Eduardo, é um problema do Flamengo pós-2019. O Flamengo pós-2019, ele tem o melhor time do país em todos os anos,
Só que talvez por saber disso, ele... a gente resolve na hora que a gente soberba? quiser. Há uma soberba do Flamengo. E isso de novo aconteceu ontem. Isso fez com que o Palmeiras ganhasse mais brasileiros. Fez com que o Palmeiras ganhasse Libertadores. Fez com que o Fluminense chegasse para campeão de Libertadores. O Flamengo, ele não consegue transformar a sua superioridade em domínio do futebol brasileiro. Por conta de duas coisas. Primeiro, pela soberba, e segundo, pelo que o Gui falou ontem. A fábrica de crises que é o Flamengo. O Flamengo, nesse momento, vive uma crise interna por conta de ter ou não um estádio próprio. A diferença do time do Flamengo pro Atlético em 2022, Libertadores, era absurda em técnica, em qualidade. E foi 1-0 bem xoxo. O Atlético só leva o gol depois que fica com 1 a menos. No segundo tempo, o Atlético ainda com 1 a menos dá um... Quando o Terans entra... quando o Terans entra ali também dá um susto no Santos. O Santos faz umas 2 boas defesas, né? Fala, Du. Mas ainda assim ainda assim o Flamengo foi campeão invicto, né? Foi a melhor campanha, do quase 90% de aproveitamento, a melhor campanha era muito melhor. Campeão, né? E foi campeão daquele ano, acho que foi da Copa do Brasil e o brasileiro. Dorival. O Dorival foi demitido. Né? Não fica no clube, né? Perfeito. Partida de volta tá marcada pra semana que vem. O Inter precisa vencer por 2 gols de diferença pra avançar no tempo normal. 1-0, já sabe, vai levar a decisão para os pênaltis. Ainda falando de Libertadores, hoje 7 da noite, Botafogo e LDU se enfrentam no Engenhão. E 9h30 da noite, Universitário e Palmeiras, partida que acontece lá em Lima. O Palmeiras que Botafogo em casa. Botafogo em casa, Palmeiras fora. O Palmeiras que coloca aí no jogo de hoje todas as suas fichas no Vitor Roque. Até porque na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras tinha ainda o Richard Rios e o Estevão, que foram negociados, eram destaque da equipe na fase de grupos, e agora põe as fichas no Vitor Roque. Tigrinho vai desencantar depois que fez o primeiro gol no Allianz. Pasmem os senhores, o Tigrinho tá jogando bem, viu? E antes de fazer os gols, né? Ele já tava fazendo... Não, ele tá jogando bem. É que há uma pressão brutal sobre ele. Oi. O problema do Vitor Roque é o seguinte, o técnico do time dele tenta sabotar ele. Nenhum centroavante com Abel Ferreira no comando conseguiu esse Abel Ferreira jogar. Realmente não tem condição. Sem seu Hendrick, nenhum conseguiu. O Flávio Lopes não consegue, o próprio Vitor Roque. O Rony conseguiu, né? Que não favorece. Improvisado ali, mas conseguiu. Ele é o Mozart, então? Tem que mudar. Eu acho que tem que mudar mesmo esse treinador, porque ele atrapalha centroavante, o time não joga. Já deu de Abel Ferreira? 5 anos quase agora. 5 anos, O que ele fez? todos. O que ele já fez? Já deu. O que ele fez esse tempo pra merecer ficar trabalhando? Ninguém aguenta mais, nem a torcida do Palmeiras. Pode mandar embora Abel Ferreira, pelo amor de Deus. Mas eu vou concordar com uma coisa. Que é o pior momento do Abel Ferreira desde que ele chegou. São 5 anos, mas o time não joga bola faz tempo, hein? Não, mas eu acho assim... 18 pontos em 18 disputados na Libertadores. Mas vamos lá, né? Não, mas assim, a gente brinca que a torcida do Palmeiras fica xingando o Abel, olha o que o Abel fez. Mas você pode cobrar desempenho de um time como o Palmeiras, que tem os jogadores que tem... Não é cobrar Abel, é atacar com o rojão. Isso daí não. Eu tô falando da cobrança que tem pelo futebol que o Palmeiras apresenta faz muito tempo. É uma torcida mal acostumada, igual a do Flamengo. Igual. É que tem um ponto além aí, né? Que tem a história da briga da presidente com as organizadas, né? Porque acabou a história de ingresso e tal, e daí eles, né? Mas, sim, é claro que o Gui falou, a gente brinca, é óbvio que o Palmeiras tinha que estar jogando mais bola. Mas, ao mesmo tempo, é o que o Dalk disse. Desse jeito, talvez um pouco melhor, né? O Palmeiras chegou em todos os anos. Sim. E sempre chega. O Palmeiras chegou nas quartas do Mundial, tá nas oitavas da Libertadores e é o jogo mais jogado pra mim contra o Universitário. E tá o quê? 3º lugar do Brasileiro? Com 2 jogos a menos, né? Nem Dudu. Todo ano o Palmeiras ganha um título com o Abel. Mas aí... Não, mas tem uma contradição nessa história aí, porque o Abel Ferreira, desde quando ele chegou, o Palmeiras investiu aí só com contratações. Passou de 500 milhões nesta temporada, que veio o Paulinho, veio o Vitor Roque, trouxe um monte de gente. Só que se a gente for pegar do início da trajetória, é o melhor elenco que ele tem comparado aos demais. E mas aí a principal contratação... foi 2023. Mas a principal contratação dele não vai jogar.
jogou 30 minutos em alguns jogos durante a Copa do Mundo e vai ficar fora até o final do ano. No sacrifício. Porque foi comprado machucado. Pra mim, sim, é o melhor. De qualidade. 100 milhões, não. E foi o mais caro, né? Não, mais caro é o Vitor Roque. É mais Vitor caro. Roque é mais mas mesmo assim o Paulinho são 100 milhões, né? Não, mas assim, é que falando também de futebol do Abel Ferreira, né? Foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro. Ninguém lembra um time bom do Palmeiras desses títulos do... A gente lembra grandes jogos. Você lembra assim, a escalação no time 2022. Esse time do Palmeiras. Que o Palmeiras sempre foi mais encardido do que futebol bem jogado, né? Você lembra, às vezes você lembra de outros times, ó. Você lembra do Cruzeiro lá, campeão brasileiro, com o Marcelo Oliveira. Você lembra até do Tite, que era em tese defensivo. Carilli, você lembra. Do Abel, eu não lembro se um time... Você lembra do Flamengo em 2019, sim, no Jorge Jesus. Do Abel Ferreira, você fala, pô, aquele time do Abel Ferreira jogava Breno muito. Lopes, né? Você falou do time de 2022, mas assim, o maior jogo do Palmeiras da era Abel Ferreira é a virada sobre o Botafogo. É o 4-3 no Botafogo. Sim. É o maior jogo da história da era Abel Ferreira. Não é o maior jogo da história do Palmeiras, porque tem outros. Aquele River e Palmeiras, o 3-0 lá na Argentina, foi... mas o sufoco também, depois na volta em casa. Na volta foi difícil. Agora, mas era pandemia também, estádio vazio. Diferente. Agora você olha pra escalação do Palmeiras, CT, rapidamente, o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício, Sousa, Facundo Torres e Vitor Roque. É um time caro, mas não é um time que a gente diria, nossa, é um timaço de futebol. É um time bem abaixo do Flamengo. E ainda perdeu, por exemplo, Estevão e Richard Rios, que pra mim eram os dois principais jogadores do time. Isso mudaria esse próprio time. Mas e o movimento só pra acabar com o Vitor Roque ali, esse último gol dele é o movimento que a gente viu o Vitor Roque fazer, né? Exatamente. A bola aí lá na linha lateral, ele faz o miguezinho dele, dá uma hora ele dá a explosão, atacando espaço ali faz. A explosão dele é uma coisa absurda, assim. Isso é uma coisa que a gente sempre falou muito, que era o principal ponto dele. Até ponto de direção, né? Que ele finge que vai pra esquerda, faz o gato, vai pra um meio. Ele não é o jogador mais habilidoso do mundo, o melhor centroavante, o melhor finalizador, mas em explosão é muito difícil você segurar ele. 2 gols nas últimas 6 partidas. Sul-Americana, hoje, 7 da noite, tem Atlético Mineiro e Godoy Cruz, jogo que acontece em Belo Horizonte. Esse vai ser um jogo muito ruim, né? Esse vai ser duro de assistir. Esse vai ser o jogo que eu não vou assistir. Tá ruim. Não, porque o Atlético Mineiro não está jogando um bom futebol. Com o Cuca, Cuca bom, né? Vai jogar com... Eu vou ver Novo Horizontino e Curitiba.